Se contestar, o Federer fala, tá bom, meia horinha na quadra então, você contesta de novo. Olá, estamos abrindo aqui mais um ponto de vista, você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da cidade e da região e o debate com os temas importantes, com a nossa pauta aqui da região metropolitana e os assuntos que se multiplicam, né, de interesse nacional nesse dia a dia. Quarta-feira está marcada a votação na Câmara dos Deputados, Câmara aceita ou rejeita, não é, o pedido contra o presidente Michel Temer, a denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República. Em tese, o placar vai ser favorável a Temer, mas com essa pressão toda que se coloca no momento, hoje sai uma pesquisa Ibope com 81% da população brasileira a favor da aceitação dessa denúncia, para que ela vá ao STF e haja o afastamento do presidente da República e aquela turbulência toda política que nós estamos, infelizmente, nos acostumando, né? Infelizmente, verdade, porque isso causam transtornos diversos na área da economia, principalmente, né? Agora vamos ver, né? Os deputados vão estar ao vivo, se houver o quórum na quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que sim, e aí a gente vai ver quem tem o tal saco roxo, como dizia o presidente Collor, né? Porque negociar com o governo é uma coisa, fechar com o governo é uma coisa. Agora, enfrentar as câmeras, Rede Globo ao vivo, Globo News ao vivo, Band News, Band, SBT, não, SBT não, Record News, pesquisas bombando, não é? As informações, os comentaristas falando, analisando, mostrando os números das pesquisas contra o Temer, essa coisa toda, vamos ver para quem tem realmente o saco roxo de honrar o acordo contra o governo. Muitos desses deputados, não honraram o acordo que formaram com Lula, com Dilma, a gente pode se lembrar disso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por aqui, saúde mais uma vez em pauta, em discussão, em debate, política também, né? Sem dúvida nenhuma. E o prazer mais uma vez de ter aqui no ponto de vista o Fábio Ferraz, secretário de Saúde aqui de Santos. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Prazer o meu, Buturão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Cumprimentando já os demais colegas de mesa aqui, o Esmeraldinho, Uriel, o Marcos, principalmente a todos os telespectadores, conversar um pouquinho de saúde pública da nossa região, mas também, é claro, sem fugir aí dos temas, até porque uma coisa está totalmente ligada à outra, né? A gente tem a discussão lá em Brasília e da discussão de lá, os problemas acontecem cá. Essa é a grande realidade, mas satisfação em estar aqui com vocês mais uma vez. Esmeraldo Tarquínio Neto, lá na ponta, mais uma vez participando e colaborando com a gente. Tudo bem, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar. É uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez batendo um papo aqui com o Fábio, com o Uriel e com o Marcos. Uma satisfação poder falar para os telespectadores do ponto de vista com o Edgar Boturão. Esmeraldo é o advogado, como é o Uriel também, sindicalista dos mais respeitados aqui da nossa região metropolitana e membro atuante ainda, se eu estiver errado, ele me corrige, do Fórum da Cidadania, né, Uriel? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Edgar? É sempre um prazer estar aqui no ponto de vista e ainda mais quando a gente tem o debate com o Fábio Ferraz, secretário que atua numa área da maior importância, que é a área da saúde, o meu grande amigo Esmeraldinho. Nós temos já um relacionamento político já há bastante tempo, e você e o Marcos, que são jornalistas de destaque na nossa região. Muito obrigado. Lá está o Marcos Santana na ponta, acompanhando como diariamente você percebe aqui, conferindo com a gente o ponto de vista, mais uma vez o que acontece pelas redes sociais, as transmissões aqui do programa e a sua participação. Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem. Você mencionou a votação de quarta-feira na Câmara dos Deputados e a expectativa é que possa acontecer tudo, inclusive não acontecer absolutamente nada, porque além dos parlamentares que dão apoio ao governo Temer, que gostariam que ele permanecesse, a gente começa a perceber que uma parcela da oposição, principalmente o PT, parece gostar que ele, por que pareça, continue no cargo, que ele sangre até o final, que isso aí vai facilitar, do ponto de vista eleitoral, o candidato da oposição. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, dando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está na reprise. Bom, esses dias, então, mais do que nunca, né? Fechando aqui o programa ao vivo, 2h30 da tarde, você tem a tarde toda, início da noite, né? E aquele horáriozinho, 6h30, 7 horas da noite. Tudo acontece, ou tudo pode acontecer nesses dias de votação, pré-definição na Câmara dos Deputados, né? Bom,
Ô, Esmeraldo, eu falei do saco roxo aí, dos caras que fazem acordo lá com o presidente Temer, com o deputado Beto Mansur, enfim, com o Ministério. Mas tem toda essa pressão aí, né? Hoje o Ibope divulga uma pesquisa, 81% da população favorável a que a denúncia seja acatada. O cara tem que ter coragem para encarar as redes nacionais ali ao vivo, né? Então, é verdade, mas o grau de pressão, porque é inevitável fazer uma comparação com o processo de impeachment da Dilma. O grau de pressão popular contra a Dilma ele, apesar dessa pesquisa Ibope, ele era nas ruas, você aqui em São Paulo, pelo menos, você percebia que havia uma intenção maior, mais demonstrada, as próprias manifestações foram um exemplo disso. Mas eu acho que o deputado, e até provavelmente nós vamos abordar esse tema aqui com o Fábio, ele é premido pelas promessas, né? Então, o sujeito tem a promessa de que vai receber um X número de... já tem alguns com emendas parlamentares liberadas, com os recursos liberados, outros a serem liberados, e é isso que faz com que o Miro Teixeira, na sexta-feira, deu uma declaração muito interessante. O Miro Teixeira que votará, pelo que ele disse, pela aceitação da denúncia, sim, mas ele falou o seguinte, que nós temos a memória curta, a eleição é só no ano que vem, que parece ridículo, porque é agora, o ano que vem é já. Né? Então, até lá, as pessoas tenderão a se esquecer do que aconteceu, do que acontecerá na quarta-feira. Eu espero que as pessoas não se esqueçam, mas mais do que isso, até porque você cita aqui o deputado Beto Mansur, que é o equivalente, para quem assistiu aquela série House of Cards, ele é o equivalente do Frank Underwood, que é o whip leader Não, é verdade, é verdade, é um fato, não é nada contra a figura do whip leader. O whip leader é uma figura importante dentro da estruturação do parlamento, porque é ele quem faz o controle. Como você faz o controle é que é a questão. O Frank Underwood, para quem assistiu a série, sabe como é que ele funcionava. Mas eu acho que o fato é que nós temos aqui a oportunidade, o brasileiro tem a oportunidade de observar com duas diferenças. Não tem muro da vergonha nesse processo e não tem domingo na eleição. A eleição não será domingo, será numa quarta-feira, durante a semana, dia útil. Você vai ter a Globo ali ao vivo, mas você vai ter muito menos gente do que teve no domingo, porque aquilo foi espetaculoso. Né? Então, você tem essas coisas todas diferenciando, Edgar, e eu espero que nós não percamos a oportunidade. Não tem Eduardo Cunha, tem o Rodrigo Maia, com a perspectiva de ser presidente, mas já não tem tanta perspectiva. Esse dado essa informação que o Marcos passa de que parcela da oposição tem a intenção de ver o Temer sangrando até o final do mandato, ao passo que outra parte da oposição, o Alexandre Molon, deputado do Rio de Janeiro, é um deputado, sob meu ponto de vista, altamente capacitado e qualificado, tem uma posição bastante clara em relação a isso. Então, a posição da aceitação e do chamamento dos deputados para a denúncia, então essas coisas vão sendo colocadas e serão colocadas de hoje até quarta-feira, e eu espero que nós não percamos tempo vendo televisão para ver mais um pouco do mesmo que está acontecendo. Muito bem. Fábio, o que pensa aí rapidamente sobre isso? Olha, bem rapidamente, eu acho que a população está tendo uma seguinte leitura, né? É evidente que todos nós queremos combater corrupção. Isso é uma agenda comum da sociedade num todo e que a gente tenha isso muito claro para que promovamos realmente uma transformação no nosso país. Esse eu acho que é a principal agenda. Está aí Lava Jato, está aí todo o trabalho que tem sido realizado, as pessoas que foram presas, enfim, toda essa questão. Por outro lado, nós temos também, tivemos em 2015 e 2016, 2 anos de PIB negativo no nosso país. Isso só se via em 1929, a última vez. Então, há muito tempo que não se vê uma situação como essa. O resultado está aí. Desemprego, serviços públicos com extrema dificuldade, recessão, como há muito tempo não acontecia no país. Então, a gente tem que pesar as duas coisas. Agora, no saldo da balança, qual que é a grande visão? Porque, veja, o que levou esse cenário de recessão absurdo que nós estamos sofrendo hoje do ponto de vista econômico? Justamente a instabilidade política. Então, mudar de presidente uma vez por ano é óbvio que qualquer lugar do planeta
traz instabilidade política. Então, o argumento daqueles que defendem o presidente Michel Temer é esse: olha, a gente vai mudar presidente toda hora, a gente vai ter uma instabilidade muito grande, o que vai refletir, inclusive, na economia, o que vai refletir na vida da pessoa. As pessoas, efetivamente, vão ter um reflexo maior. Agora, qual é o debate? E o preço? Então, o que a gente vai topar? A gente vai topar, não vamos investigar para a gente ter uma estabilidade econômica, mas vamos imaginar que deixamos de investigar algo sério contra políticos de alta relevância, em especial o presidente da República. Esse preço que eu acho que a sociedade não está afim de pagar. Então, por isso, 83% das pessoas, segundo o Ibope, querem, de fato, a instalação desse procedimento e que se faça a devida apuração nos devidos âmbitos legais constituídos, no caso, em primeira instância, passando aí para o Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu acho que é a agenda que está posta hoje. Claro que ninguém, em sã consciência, está feliz com perder presidente de ano em ano. Claro que não. Agora, também a gente pagar o preço de não investigar e permitir que as coisas aconteçam sem a devida apuração legal, talvez não seja um preço que a sociedade esteja a fim de pagar. Muito bem, Uriel, só para completar então, o que o deputado Beto Mansur defende, que a gente vê, é que ele diz, né, publicamente, que não defende a impunidade do presidente da República. Defende que termine o seu mandato para que o país caminhe com mais tranquilidade e que depois do mandato concluído, ele como pessoa física, né, fora já da presidência da República, responda à justiça por essas acusações. Enfim, basicamente isso que eu venho entendendo o discurso dele. Eu gostaria de estar tranquilo em relação a uma definição e, inclusive, sobre a questão da pressão da chamada opinião pública em relação a esse caso. Mas eu confesso que eu estou em dúvida baseado no seguinte aspecto. Quando se falava na cassação da Dilma, se visava tirar do plano nacional um governo que já estava aí há 14 anos, se não me engano. 13 anos e entendido como esquerda. E os conservadores fazendo pressão para que a saída dela entregasse a um conservadorismo, que é a questão do Temer. Esse Temer fez média com a classe empresarial, fez média com outras áreas também, e com isso ele colocou-se numa situação que o defende, porque ele inclusive é articulador, coisa que a Dilma não era. A primeira atitude dele quando assumiu o cargo foi se entender com o Congresso Nacional, ele foi buscar no Congresso Nacional a chamada bancada que poderia apoiá-lo. Daí eu não estou tranquilo em relação a essa pressão, porque inclusive a gente sentiu domingo agora, só citar como exemplo, pouco mais de 500 pessoas na Avenida Paulista. A pressão das ruas não tem mesmo. Não tem pressão nenhuma. E essa colocação que se faz, que 81% da população, Ibope, pesquisa aqui, pesquisa ali, no meu modo de ver, não corresponde à realidade dos fatos, como eles deveriam ser. Há uma pressão global. Sim, mas se é que você pode me entender. Mas há uma pressão em termos de... Sabe, sei lá por quê, né? Todos nós somos Entende exatamente ali qual é todos a nós encrespada ali dos marinhos, mas... Todos nós somos contra a corrupção. Mas a situação, como foi mencionado aqui, a economia brasileira, o PIB, coisa que valha, não levou o empresariado a agir como deveria fazê-lo. Então, nós temos um Brasil muito complexo, que ainda sofre o reflexo dos espanhóis e portugueses, do que eles trouxeram para cá em termos de política, de direção do país. Então, eu gostaria que ele fosse afastado, porque não vai ser cassado, ele vai ser afastado até ser julgado. Não volta mais. Né? São 6 Como meses. Dilma né? foi afastado, não volta mais. Claro. Mas são 6 meses que ele ficaria à disposição do STF, que a gente teria que ficar. O STF não aceita pressões. É lamentável, mas nós podemos correr um risco de tê-lo ainda até o ano que vem. Para muitos será interessante, claro, a gente respeita. Vamos ver o que o Congresso vai dizer, o que a Câmara, né, vai dizer na quarta-feira, se tiver o quórum, né, deve ter o quórum, provavelmente. Bom, o governador do estado, Geraldo Alckmin, que é aí um pré-candidato à presidência da República, esteve aqui mais uma vez em Santos, sábado, não é, Fábio? Lá no Morro do São Bento, para a inauguração da Vila Criativa. Mas, na verdade, além da Vila Criativa, o assunto que ganhou
as manchetes dos jornais aqui da região, enfim, foi essa liberação de verba para o Hospital dos Estivadores, né? É verdade, o governador esteve mais uma vez conosco no Morro, inaugurando esse importante equipamento. Olha, a Vila Criativa é realmente um equipamento fantástico, um equipamento de 3 pavimentos, além de ter condições de ter ali uma quadra esportiva, enfim, uma atividade esportiva, são várias atividades que vão ser realizadas lá. Realmente vale a pena conhecer o programa que está sendo instituído aí pela Prefeitura de Santos, com o apoio, portanto, aí do governo do Estado. E aí o governador, além disso, também anunciou a integração do VLT, que agora a gente vai ter integração com os ônibus, efetivamente no âmbito municipal, isso já acontece em âmbito metropolitano, e claro, o assunto que até nos cabe mais interesse maior, a liberação de recursos para o custeio do Hospital dos Estivadores. Olha só, hoje nós temos no Hospital dos Estivadores um plano operativo de abertura de leitos. Isso é muito importante que todos tenham conhecimento. Esse plano operativo, ele evidentemente depende de recursos de custeio. O que é o recurso de custeio? O recurso de custeio é aquele que vai pagar RH, é o que vai pagar os insumos, que na área da saúde é o mais caro, diga-se passagem. O mais caro. Eu digo que fazer um hospital já é muito difícil. Manter um hospital é 4, 5 vezes mais difícil, isso monetariamente falando. Se você pegar o custo de um hospital, você consegue, para você construir um hospital, equipar um hospital, você consegue, num ano, ter um custeio equivalente ao custo de construção e equipagem de hospital. E, claro, a partir do outro ano, você tem isso sempre acontecendo mensalmente. Então, tivemos aí 16 milhões de reais autorizados pelo governo do Estado. Lembrando, quanto nós recebemos do governo federal? 618 mil reais. Com essa parceria com esse governo do Estado, a gente passa a receber 2.670.000 até o final do ano, última em dezembro, 2.650.000. Portanto, um aporte muito, mas muito significativo realmente para que a gente possa aí sim seguir com o plano operativo do hospital, permitindo a abertura dos leitos que já estavam previstos, inclusive. Então não será mais só não vai continuar funcionando apenas a maternidade, tá? Exato. Teremos também outros atendimentos. Exato. Nós temos aí agora condições de dar continuidade, porque o investimento já foi realizado. Se a gente for agora, eu brinco, né? A gente for agora no Hospital dos Estivadores, nós temos lá 10 leitos de UTI, a brincadeira vem aí, que estão com lençol em cima da cama. Mas é verdade, estão literalmente prontinhos. Por que a gente não consegue iniciar essa atividade? Porque no final do mês, se eu não tiver o apoio, eu não pago o profissional, eu não pago o insumo. Então a gente precisa desse recurso de custeio, que é um recurso caro, não é barato. Então, tendo esse custeio assegurado, a gente tem condições, sim, de abrir esses próximos leitos e aí, gradativamente, tendo também, espero, a continuidade de aportes do governo federal, porque, veja, a regra, de forma bem rápida e bem resumida aqui, na saúde, o financiamento se dá de 2 formas. Primeiro, você tem um grande recurso, que é o recurso que a gente chama de para atenção básica, que é um per capita por município. Então, pega lá um município, você recebe aquele determinado recurso. E aí você tem um outro grande recurso, que vai ser dividido em grandes campos, que é o aumento de teto MAC. O que é isso? Média e alta complexidade. Esse recurso, ele é gerado em cima de novas instalações e faturamento, ou seja, quanto que você faz de procedimentos. Quando eu faço uma nova ação, um novo hospital, uma nova UPA, enfim, eu, primeiro, preciso de recursos para poder fazer aquela nova estruturação, mas em segunda ordem, eu, em cima do faturamento, daquilo que efetivamente eu faturei, eu vou conseguindo adimplir mais recursos perante o SUS, perante o Ministério da Saúde. Então, esse recurso que a gente precisa buscar agora, fazer os faturamentos para buscar mais recursos do Ministério da Saúde. Mas se trata de um movimento ascendente, que surge do município e que vai ao Ministério. Agora, como que a gente começa? É aí que vem esse grande apoio do governo estadual, que dá condições efetivamente para que a gente possa implementar essas ações dentro do Hospital dos Estivadores. Nós tivemos recentemente uma situação que eu achei muito especial. Não sei que nome que se daria, a caravana que foi a Brasília para discutir a questão da saúde, liberação de verbas da saúde, e que nós esperamos que não tenha sido influenciada pelo momento que o Temer está vivendo. Não, mas digo, a forma como foi feita a caravana, reunindo os 9 municípios, mostrou todo o potencial que tem a região em relação a essa questão. E aí eu faço essa colocação. Até onde vai continuar esse trabalho no sentido de que todos os 9 municípios
estejam presentes para buscar, junto ao governo do Estado, governo federal, os mecanismos necessários para o funcionamento da saúde. Acabou? Não. Encerrou? É isso? Então vamos fazer um intervalo, estou em cima do break aqui, aí na volta, com mais tempo, mais tranquilamente aqui, o Uriel repete a pergunta, o Fábio explica e a gente vai conversando aqui com o secretário, né? Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Nasci em São Paulo, essa grande potência do Brasil, mas foi no Nordeste que eu conheci de perto a dor e a dificuldade das pessoas que mais sofrem com a brutal desigualdade que existe em nosso país. No Ceará, mostramos que é possível fazer obras de qualidade em tempo recorde, que a educação é o caminho para o futuro e que não se cresce sem acreditar e investir nas mulheres e na juventude. É em São Paulo que pulsa o coração da economia brasileira. É aqui que precisamos unir a competência e a coragem necessária para transformar o Brasil. Mais uma vez, a Universidade Santa Cecília teve seus cursos avaliados com a nota máxima do MEC. Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Pedagogia EAD receberam o conceito máximo 5. Além desses, outros rankings de qualidade, como o Guia do Estudante, também colocam os demais cursos da Unisanta entre os melhores do país. Parabéns, diretores, coordenadores, professores, alunos e funcionários da Universidade Santa Cecília. É credenciada pelo MEC com o conceito institucional 4 numa escala de 1 a 5. Unisanta, excelência no ensino há 56 anos. Muito bem, voltamos, sequência aqui do Ponto de Vista com o Fábio Ferraz, secretário de Saúde, Esmeralda, Uriel, Marcos Santana atento lá às redes sociais, né? A gente segue aqui agora falando especificamente da questão da saúde, a pergunta colocada aqui pelo Uriel em cima da caravana que foi a Brasília, depois da reunião do Condesme, né? E a gente recebeu aqui, na segunda-feira passada, exatamente, né, o Santana Paula Covas, sim, diretora regional de saúde, ligada à Secretaria de Saúde do Estado, e a Verônica Mendrona, não é, que é jornalista, enfim, os números foram discutidos, debatidos, enfim, e a Paula, na verdade, aqui colocou as claras que precisa subir realmente o teto aqui dos investimentos para a nossa região metropolitana. Mas a preocupação que eu manifesto é que conseguiu-se, né, uma unidade dos 9 prefeitos, do grupo da região dos 9 municípios, e esse trabalho conjunto repercute. Isso é muito importante. Embora eu faça apenas uma pequena observação que eu não senti as associações comunitárias participando efetivamente do processo. Mas eu vejo a importância da continuidade desse trabalho, porque aí não se trata de brigar quem vai receber mais, quem vai receber menos. A necessidade é do recebimento e a distribuição de maneira que a saúde seja atendida de Bertioga a Peruíbe. Então, a pergunta que eu faço é essa: vai continuar esse trabalho, vai haver a continuidade de discussão, de reunião dos secretários de saúde, dos conselhos municipais de saúde, da classe médica, enfim, de todos que possam participar da área da saúde, inclusive o empresariado particular, porque nós temos alguns hospitais particulares. Então, até onde poderemos dar esses exemplos de integração que repercute positivamente para a comunidade? Olha, Uriel, eu acho que esse é o caminho, né? Na verdade, nós temos constituídos todos esses fóruns para tal. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde de Santos, que é um dos conselhos, não tenho dúvida nenhuma, mais atuantes do país, extremamente atuante, se reúne toda terça-feira do mês, última terça-feira do mês, às 18 horas. E a reunião vai até a tarde. Então, a gente participa, eu particularmente participo dessas reuniões toda a última terça-feira do mês. Conselho Intergestores Regionais, que é o conselho entre os 9 secretários municipais da região. Também, curiosamente, na mesma data,
toda terça-feira, a partir das 13 horas, até mais ou menos 17 horas essa reunião, se reúne, toda a última terça-feira do mês, perdão, se reúne para discutir sobre a região da cidade. Agora, a discussão é importante, fundamental, que a gente tenha essas participações, que a gente possa fazer as discussões, mas tem um momento que a gente precisa verticalizar ações, porque senão a gente fica só no campo da discussão. Eu acredito que esse movimento que nós fizemos recentemente, de unir as forças, também unir as forças políticas, tivemos lá realmente em Brasília, fomos recebidos pelo ministro, os 9 municípios representados, acompanhados pelos 3 deputados federais da região, o Beto Mansur, o Papa, o Squassone, os 3 deputados estaduais que estiveram lá também, o Caio França, o Cássio Navarro e o Paulo Correia, vereadores aqui da região, enfim, tivemos aí um grande contingente de pessoas. E tivemos um cenário, uma sinalização positiva do Ministério no sentido de liberação de recursos para o aumento do teto MAC. E você tem toda a razão, porque a gente tem que pensar realmente de forma universal para os 9 municípios. Agora, o que é muito importante a gente deixar claro para que todos compreendam. Na saúde, como eu disse, o movimento ele é ascendente, não é descendente. Ou seja, não é o Ministério libera o recurso e mês que vem o recurso está aqui conosco. Isso não é real. Nós precisamos ter um movimento ascendente dos municípios, ou seja, todos nós precisamos fazer o nosso dever de casa, que é o quê? Fazer com que projetos se tornem viáveis para que a gente possa fazer o que eu chamo de a pequena via sacra que existe dentro da saúde. Como é que funciona isso? Eu tenho um novo hospital, um novo equipamento ou a habilitação de um novo serviço, por exemplo. Primeiro, faço a discussão no Conselho Municipal de Saúde, isso é pela regra do SUS, isso é regra, aprovo no Conselho Municipal de Saúde. Levo para a CIR, que é esse colegiado regional. Aprovo na CIR. Levo para a CIB, que é a bipartite, que é discussão junto ao Estado. Aprovo junto ao Estado. Aí eu protocolizo efetivamente perante o Ministério e sigo a via burocrática do Ministério para que aí depois chegue para a autorização da liberação do recurso. Ou seja, é um procedimento burocrático. É isso que está na regra, essa é a regra. Não adianta a gente chegar lá no Ministério e falar: manda mais dinheiro para a Baixada. Tá bom, mas cadê os projetos? Onde vocês vão aplicar os recursos? O que vai acontecer? Então, isso que é fundamental, que a gente tenha esses projetos sendo feitos em todos os municípios. Hoje nós percebemos que precisamos avançar um pouquinho mais no sentido de estarmos equânimes entre todos os municípios para que tenhamos aí sim aumento de leitos. Está aqui o Hospital dos Estivadores, a gente estava citando, por exemplo. Já aprovamos na bipartite, que é esse órgão estadual, 44 milhões de reais ano de custeio para os estivadores. Já está aprovado lá. Quanto que a gente recebe hoje? 7 milhões ano. Vai fazer a conta aí, vai dar os 618 mil mês que a gente recebe. Então, eu já tenho uma escala burocrática superada para o Hospital dos Estivadores e a estrutura eu já tenho. O prédio está lá. Ele está apto a receber 223 leitos do ponto de vista estrutural. Então, o que a gente precisa ter? O recurso. Então, no caso especificamente dos estivadores, todos esses deveres de casa já foram feitos. Agora a gente precisa ter os demais municípios nessa mesma linha. A gente percebe alguns projetos importantes em Praia Grande que já foram superados também. A gente espera que já superaram as fases burocráticas. A gente espera a reabertura do Hospital de Cubatão para que aí a gente possa habilitar os serviços, seguir essa via sacra que eu chamo, para que chegue na ponta do Ministério, para que aí sim o ministro possa dar a canetada e liberar recursos. Mesma coisa, Mongaguá e Peruíbe, que tiveram unidades hospitalares fechadas recentemente, enfim, todos os municípios da região. Mas precisamos, desculpe a insistência e repetição, fazer esse dever de casa no âmbito local. Isso que é fundamental. E o governo do Estado, só para concluir, sabendo dessa nossa necessidade premente para o Hospital dos Estivadores e sabendo também dessa estruturação, fez esse importante, aí já não digo nem gesto, mas essa importante liberação de recursos que vai permitir que a gente faça a continuidade de fato do projeto dos estivadores, como a gente disse aqui já no primeiro bloco. Diga, Esmeralda. Algumas considerações, Fábio. Num outro programa que nós tivemos juntos aqui, nós havíamos comentado a respeito do custeio do Hospital dos Estivadores, que realmente é a joia da coroa, né, do município. É um grande hospital, ele vai ter 220 e poucos leitos quando tiver funcionamento pleno. Mas eu argumentava naquele momento que o custeio com o funcionamento pleno dele chegaria a algo em torno de 10 milhões de reais. Hoje você nos traz estes números, aí me faz lembrar que essa movimentação que o Mourão, através do Condesb, promove,
só teve paralelo aqui na nossa região no movimento, e é uma coisa restrita a Santos, quando do movimento pelo retorno da autonomia da cidade, porque as pessoas da cidade aqui se mobilizaram e agora me parece que os municípios da região começam a ter uma atuação metropolitana, o que é muito positivo e as cidades estão de parabéns. O fato é que desta viagem, como se isso se resumisse apenas a viagem, mas deste encontro de Praia Grande e depois a ida a Brasília, o ministro, obviamente, o Ricardo Barros, devia estar preocupado com a festa de casamento da filha, então talvez não tenha dado tanta atenção às coisas da cidade e me parece que os jornais aqui noticiaram que foi feita uma liberação de 10 milhões mensais para a região, né? Deixa eu só esclarecer, então é aí que está o ponto-chave, o seu raciocínio está perfeito. Só uma observação, não foi feita a liberação do recurso, foi feito, olha, o que vocês me apresentarem de projetos equivalente a 10 milhões de reais, eu libero. Agora, para a gente ter a liberação dos 10 milhões de reais, eu digo a gente, região toda, nós temos que aprovar os projetos. Perfeito. Então, o que o ministro fez? O ministro, literalmente, no momento lá, ele bateu na mesa e falou, pessoal, 10 milhões por mês está bom para baixar, dá para ajudar? Bom, tá bom, legal. Então, o que vocês habilitarem de projetos, entreguem para mim que eu libero o recurso. Então, agora a gente precisa o quê? A liberar esses projetos. No caso específico dos chuvadores, as fases já estão superadas. Santos, por exemplo, tem todos os projetos prontos. O Hospital dos Chuvadores está aí. Olha, essa mega estrutura de saúde que nós temos aqui. Alguns criticam. Eu só queria fazer, desculpe, me perdoe, Fábio, uma complementação, porque aí você segue. Porque o problema dos 10 milhões, fossem 10, 20, 50, o que quer que fosse o valor, qual fosse o valor. O problema que eu vejo é o seguinte, se há uma pactuação entre os municípios, quem apresentar projeto primeiro leva, ou se isso vai gerar uma divisão deste bolo, porque é claro que, porque senão depois nós aqui em Santos não podemos ficar reclamando que tem uma demanda acumulada dos outros municípios, porque só nós, não. Então, isso está em pauta, isso está... Então, são dois pontos aí, Ismael. Eu concordo integralmente com você, não é o correto, não é o movimento correto a centralização desses recursos em Santos, não é. A gente precisa descentralizar esse recurso. Agora, vejam, pessoal, isso que é fundamental a gente entender. Nós, todos, precisamos nos ajudar para ter os projetos. Porque se nós não tivermos os projetos, o que vai acontecer? Os recursos não virão. Então, se um município consegue fazer os projetos, fazer o seu dever de casa e apresenta para os órgãos competentes, o recurso vem. Se o do lado não apresenta, o recurso não vem. Aí depois, olha, mas o município está centralizando muito recurso. Um dado importante, eu busquei aqui de 2003 para 2017 o aumento de teto MAC na nossa região. Nós tínhamos em 2003 73 milhões de aumento de teto MAC para os 9 municípios da região. Hoje nós temos 273 milhões. Muito bem. O que aconteceu nesses 14 anos? Por exemplo, Santos tinha lá 30 milhões, passou a ter 121 milhões. Um aumento de 402% nesses últimos 14 anos. E não foi o município que mais aumentou o seu teto MAC. Guarujá foi mais que Santos, aumentou quase 500% o seu teto MAC. Na mesma linha, outro município que teve um aumento significativo foi Peruíbe, percentualmente falando, 420%, 1.700.000, um recurso mais acanhado, passou para 7 milhões de reais. Agora, nós percebemos que outros municípios da nossa região, nesses últimos 14 anos, tiveram pouco mais de 200% do aumento de teto MAC. Isso significa o quê? Significa que deixaram de apresentar projetos. Essa é a grande realidade. E, mas então há uma centralização de recursos no município de Santos? Infelizmente há. O que nós queremos? Queremos descentralizar esses recursos, mas é necessário que se façam os projetos oriundos dos municípios. Não há outro caminho. E claro que nós temos que nos solidarizar até com equipes técnicas, darmos apoio mútuo. Então a gente aproveitar, se Santos conseguiu avançar um pouquinho mais em determinado tema, colaborar com o município do lado. E da mesma forma, a gente também, muitas vezes, pede a colaboração de outros municípios, isso temos que pensar aí de forma regional. Mas o fato é o seguinte, nós tivemos um aumento de concentração de recursos no município de Santos, daqui nos últimos 14 anos, porque Santos fez o seu dever de casa. É fundamental que todos nós, os outros 9 municípios, portanto, façamos esse mesmo dever de casa para que aí sim a gente tenha isso equânime. E tivemos ato contínuo agora,
essa semana que passou, uma nova bateria, uma nova reunião, em que nós fizemos uma projeção daqueles projetos que são viáveis aí para as 9 cidades, para que a gente possa aí sim apresentar para o Ministério de forma equânime a distribuição desses recursos, descentralizando em relação a Santos. Diga, Santana. Secretário, ouvindo o senhor falar, até dá a impressão que parece que o Ministério da Saúde tem dinheiro sobrando, que só apresentar projeto e que o dinheiro vai vir fluidamente. Mas a realidade é bem diferente. Exatamente hoje, faz 11 meses que o pronto-socorro da Zona Leste deixou de funcionar no seu local original e foi transferido para uma sede provisória. A previsão era de que a obra completasse 1 ano e segundo as informações que vieram da própria Secretaria de Saúde, por conta do contingenciamento dos recursos do governo federal, a obra provavelmente, se for num caso otimista, só vai ser concluída em 2019. Então eu queria saber do senhor se a gente não corre o risco do provisório ali virar permanente e se tem alguma perspectiva mais positiva ali para o pronto-socorro da Zona Leste. Então, Marcos, olha só, é justamente isso. Então, o que é importante, não tem dinheiro sobrando. Qual que é o gesto político, e meramente político, pelo menos na minha interpretação? A liberação de 10 milhões de reais para os projetos que forem aprovados, mas ainda não foi isso concretizado com a liberação de recursos oficialmente. Mas é um gesto político muito importante que valeu, na minha interpretação, essa união dos 9 municípios. Especificamente sobre o Hospital da Zona Leste, nós temos uma previsão agora muito otimista. O que aconteceu? E você tem razão. Nós começamos a obra e qual que é a lógica ali, de forma bem resumida? Para fazer uma UPA, o Ministério da Saúde ele libera 4 milhões de reais. Ele fala, quer fazer uma UPA? 4 milhões de reais. Está aqui, para poder fazer a obra. Muito bem. A obra é estimada em 5 milhões e meio de reais, aproximadamente, essa obra. Então, 4 milhões do Ministério, 1,5 milhão do município. O que nós fizemos? Começamos a obra. Licitamos e começamos a obra. Qual é a regra do Ministério? É a regra do Ministério. Eu te libero 10% do valor, no caso 400 mil reais, você faz as devidas medições, depois que você fizer as medições do ponto de vista de engenharia, eu te libero 80% da obra, no caso 3 milhões e 200 mil reais. Muito bem, fizemos exatamente isso, apresentamos para o Ministério. Aí ficou quase 1 ano, 10 meses para o Ministério liberar esses 3 milhões e 200 mil reais. O que nós fizemos? Fomos um ministro, aqui faço aqui a justo reconhecimento, a interlocução do deputado Beto Mansur, do deputado Papa, nosso prefeito Paulo Alexandre, por intermediação dos deputados, foi recebido pelo ministro, eu pessoalmente tive acompanhando essa reunião também em Brasília, e conseguimos a liberação desses 3 milhões e 200 mil. Esses 3 milhões e 200 mil já estão na conta da Prefeitura, já estão na conta da Secretaria de Saúde, a obra foi retomada, isso agora no mês de junho, e a previsão de obra é de 1 ano e meio, já a obra retomada. Então, está certa a sua informação, previsão de término da obra em janeiro de 2019. 1 ano e meio de obra a partir de junho desse ano, que eu acho um tempo razoável para a retomada de obra. Qual que é a boa notícia dessa história? A boa notícia é que os 3 milhões e 200 já estão na conta da Prefeitura. Então, a gente vai tocar a obra nesse período, vamos aí ter mais 400 mil do Ministério, que depois a gente espera que seja rápido, vamos fazer gestão forte lá no Ministério para que esses 400 mil venham rapidamente, e temos para o orçamento do ano que vem já fixados 1,5 milhão do município, que vai ser o nosso dinheiro para que a obra tenha o seu transcurso normal durante o ano de 2018. Então, eu acredito que a gente vai ter, de fato, ali não vai ser mais o pronto-socorro, vai ser a UPA da Zona Leste em pleno funcionamento. Aí a pessoa às vezes me pergunta, por que UPA em vez do pronto-socorro? Quando a gente faz a UPA, eu sou aderente ao programa do Ministério de UPA. Uma UPA, quando eu qualifico ela, eu passo a receber 250 mil reais de custeio mês. E num segundo momento, se eu habilito ela passa a receber mais 250 mil, ou seja, a gente tem 500 mil reais de custeio. E quanto custa para manter uma UPA? 1,5 milhão. Então é isso que custa a nossa UPA central hoje. E a gestão vai ser por intermédio de OS também? Olha, muito provavelmente, eu acredito que seja um modelo exitoso, com todas as dificuldades que nós temos hoje na UPA central, e não são poucas as dificuldades, sobretudo pelo acúmulo de munícipes, de outros municípios que nos visitam diariamente, 40% aproximadamente da demanda é de outros municípios, isso faz com que o nosso serviço tenha algum nível de dificuldade maior do que aquilo que a gente esperava, mas é um modelo exitoso. Eu não tenho dúvida que a gente está muito melhor do que estávamos quando funcionava no antigo pronto-socorro central.
temos oportunidade de aprimoramento, precisamos melhorar a UPA, mas já estamos muito melhor. Então, eu acredito que seja um modelo exitoso. Aliás, que é o mesmo modelo que vem já vindo aí no Hospital dos Estivadores, que é através da parceria com uma organização social, um modelo que também vem sendo exitoso. Claro, se percebemos durante esse período que não é o melhor modelo, nenhum compromisso é de fazer outra forma que não seja aquela que seja o melhor modelo. Mas a sinalização inicial é que realmente continuemos com esse mesmo modelo para as futuras UPAs. Não só da Zona Leste, como também a da Zona Noroeste, que tem a previsão de término de obra no final desse ano. Nós temos uma discrepância, né, que é uma coisa assim, gritante, de Santos para os outros municípios, né? Não fosse o Guilherme Álvaro, que é um hospital estadual lá em Santos. A Santa Casa da Misericórdia, a trancos e barrancos, né? A gente sabe como é que a coisa funciona lá, ou não sabe, né? Esse é o grande drama. Está aí o maior hospital do litoral paulista, lá em Santos, desde 1900 e... vovô era garoto, né? Aí os Estivadores, que se tudo correr bem, nos próximos 3, 4, 5 anos, enfim, poderá realmente ser um grande hospital metropolitano. A situação econômica muito complicada, falta dinheiro para todo lado, enfim, né? Aí você tem os outros todos, né? Ana Costa, Vitória, Casa de Saúde, Beneficência, aqui no Boqueirão Antigo Cid Pérez, como é que é o nome? Frei Galvão. Frei Galvão agora, né? Frei Galvão. Na Ana Costa, aquele outro hospital que antigamente era cirurgias... São Lucas. São Lucas, Hospital São Lucas. Bom, e tem outros também, né? O AME também, né? O AME também do governo do Estado. AME do governo do Estado. Tudo em Santos. Isso não vai mudar de jeito nenhum, né? Mas você tem, assim, postos avançados. O Ana Costa, por exemplo, tinha um outro hospital, uma filial, vamos dizer assim, né? Não é filial o nome, mas como se fosse, né? Em Cubatão, não sei se continua. Mas olha Acho só, que tinha em Guarujá, não sei se continua. alguns movimentos estão acontecendo que são importantes. Por exemplo, o Hospital Estadual de Itanhaém, que tem aí agora uma retomada importante de obras, que tenha realmente a ampliação e a entrega desse novo equipamento, vai desafogar muito. Porque a gente vai ter um hospital com números significativos de leitos funcionando em Itanhaém. Ou seja, a ideia é que haja uma centralização de serviços lá para o litoral sul. O AME do governo do estado funciona já em Praia Grande também, que é um importante equipamento. E agora teremos o AME Mais também no município de São Vicente. Então veja, o movimento, que eu acredito que seja o movimento correto, realmente é de centralização. Agora, que há uma concentração de serviços e que também a gente em Santos passa a ter um novo desafio, que é o da qualidade, ou seja, não só termos a quantidade, mas o qualitativo dos serviços estabelecidos em Santos, a gente avançar, esse é o principal movimento que a gente busca agora, melhorar, portanto, a qualidade dos serviços que são prestados efetivamente aqui em Santos. Vamos para o intervalo, então? Já já a gente retoma a sequência aqui com o secretário Fábio Ferraz. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O nosso PDT está completando 37 anos de lutas integrais a favor do povo brasileiro. O Brasil passa por um momento grave. Nessa hora, a Constituição é a garantia da nossa democracia. Nós do PDT queremos avançar no sentido de pedir eleições diretas para presidente da República para resolver o impasse pelo qual vive o povo brasileiro. Eleições diretas já. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, a gente volta aqui com a sequência do ponto de vista. Eu peguei hoje no site da UOL aqui uma informação que é, mais uma vez, um cacetada na testa da saúde, da área de saúde do Brasil, né?
76% dos hospitais brasileiros não têm condições de atender um paciente com AVC. O famoso acidente vascular cerebral pode ser o hemorrágico, chamado derrame, ou pode não ter a hemorragia, enfim, não é? Pesquisa do Conselho Federal de Medicina, com especialistas nessa área, com médicos neurologistas e cirurgiões, neurocirurgiões pelo país inteiro. Bom, como é que faz? O cara tem um AVC no meio da rua, alguém o socorre e leva para um pronto-socorro do hospital e de cada 10, 7,6 não tem condições de receber, 8 vai, a cada 10, 8 não tem condições de atender um paciente com acidente vascular cerebral. Ou seja, nós estamos realmente com um déficit nacional do atendimento. A saúde é uma coisa, assim, impactante, né, Fábio? Olha, realmente, a saúde pública no Brasil precisa de uma grande reformulação geral. É claro que a gente tem um programa, que é o SUS, que é reconhecido, inclusive, internacionalmente, como um programa extremamente avançado e que garanta aí, de fato, saúde pública para todos. O problema é pagar a conta. Ou seja, o SUS, a regra do SUS é fantástica. É o que nós, brasileiros, estabelecemos como uma regra geral de universalidade do atendimento público gratuito, é fabuloso. O problema é recurso, e claro, também metodologia de gestão. Infelizmente, também nós, não todos, precisamos aprimorar as metodologias de gestão. Já temos dificuldade de dinheiro e muitas vezes nós erramos na aplicação dos recursos. Então, eu digo isso porque às vezes quando eu vou em colegiados do pessoal da saúde, o pessoal não gosta da saúde, não gosta muito de ouvir isso, mas é realmente o que eu penso. Eu acredito que há pouco dificuldade de recurso, há subfinanciamento, concordamos. Só que nós, que colaboramos de alguma forma na área da saúde, precisamos também melhorar a nossa metodologia de gestão, porque nós conseguimos otimizar recursos sim. Não o suficiente ainda, mas conseguimos otimizar recursos. E pelo Brasil afora, realmente a gente percebe muita dificuldade na aplicação desses recursos. Só queria fazer uma pequena observação. O Dr. Ricardo Weiden, quando participou do programa, que ele matou a charada. Ele, baseado em dados da Organização Mundial da Saúde, ele disse que para cada $1 investido em saúde preventiva, economizam-se $15 no atendimento. Então, quer dizer, enquanto o Brasil ainda continuar nessa mentalidade de Ministério da Doença, a gente nunca vai sair do lugar. Mas nós temos um problema de prevenção, né? Envolve uma série de situações, né? Inclusive saneamento básico, enfim, aprendizagem na escola, educação alimentar. Uma coisa que o país como um todo beira o caos, né? Diga, Ariel. Eu gostaria de, não vou colocar como informação, mas é um tema que me chama a atenção, é a utilização do sistema universitário para que o estudante de penúltimo, último ano, já comece a praticar alguma coisa. Então, nós temos situações, por exemplo, das drogas, morador de rua, a questão de prevenção na orientação da criançada, de alimentação, essas coisas todas, e que eu gostaria de avaliar, porque nós estamos discutindo, nós temos um grupo discutindo essa questão, de modo a envolver esse estudantado nessa área. Eu estou citando apenas a saúde, tem outras áreas também, mas é porque isso pode motivar o estudante e o futuro médico, que é futuro médico, na área de pesquisas, e porque a prevenção é algo fundamental. Na verdade, a prevenção é fundamental. E nós sentimos que, às vezes, você vê coisas elementares. Você vê uma mãe com a criança no colo, a criança ainda está no tempo de mamar, e a mãe fumando tranquilamente, coisinhas assim. E esse é um exemplo. Até onde o sistema universitário tem essa vinculação, porque tem o governo do Estado, que me consta, com o NIMES. Até onde o governo do município tem algum projeto nessa área em relação a essa atuação do sistema universitário? Olha, nós temos a questão das residências médicas, que são muito importantes, e temos sim a possibilidade de fazer, inclusive, uma reestruturação para que a gente tenha uma residência médica municipal. E a gente vai formatar esse programa e vamos aí anunciar em breve aí para a sociedade num todo.
Hoje nós temos as residências médicas acontecendo na cidade, mas vinculadas às universidades. É possível que o município tenha também a sua política de residência médica. Um programa que eu acho bastante interessante, Uriel, é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. O que é isso? Basicamente, nós temos os profissionais de saúde trabalhando dentro das redes escolares, da rede escolar, das unidades escolares, fazendo ações preventivas de toda a ordem. Esse é um programa muito importante. A gente agora está finalizando, diga-se de passagem, um incremento ao programa, uma parceria com uma universidade local, a gente poder utilizar um equipamento desta universidade e levar os alunos da rede municipal para dentro desse equipamento, para que tenham as devidas orientações do ponto de vista de estruturação da saúde, para que a gente possa, como o Marco falou, eu acho muito relevante isso, não pensar como política de doença, ou seja, de tratar a doença, mas política de promoção da saúde. Eu acredito que isso tem que começar dentro da escola. Por isso, o fortalecimento do PSE vai ser bastante importante para que a gente possa, sim, ter uma geração talvez maior articulada com as boas práticas de saúde e que fatalmente vai ser menos doente. Inclusive, claro, higiene bucal, essa coisa toda, né? Higiene como um todo, enfim, que muita gente não tem essa percepção. Infelizmente, no país que estamos em 2017 e temos esse tipo de problema ainda. Até merenda escolar. Merenda escolar. Você vê situações que são inadmissíveis, certos tipos de merenda. Inclusive, não se discute o que, não estou falando aqui do sabor, mas é a forma de colocação para uma criança, certo tipo de alimento, que ele não, o pai talvez não deixe que ele tome em casa, ele chega no colégio, encontra facilidade em relação a isso e, consequentemente, reflexo na sua saúde. Muito bem. Diga, Esmeraldo, pois não. Eu queria trazer um tema aqui, que é hoje o Jornal Tribuna, ele noticia que os vereadores, houve um aumento no valor das suas verbas parlamentares, de 200 e tantos para 670. De emendas. De emendas. 694 mil, né? Em 18. Isso. E que, por alguma exigência, metade desse valor seria destinado à área de saúde. Eu particularmente, essa é uma posição minha, conceito de gestão pública, né? Quer dizer, e aí eu sei que isso não é uma atitude exclusiva ou iniciativa exclusiva da Prefeitura Municipal ou iniciativa exclusiva da Câmara Municipal. É política, isso é a política. Infelizmente é a política. O problema que eu vejo é que a possibilidade... Primeiro que eu acho que vereador não tem que apresentar projeto de emenda parlamentar para nada. O vereador tem que fiscalizar a função do executivo. É essa a função do vereador. Porque ele não pode um monte de coisa e aí, de repente, pode um monte de coisa. Então, essa é uma posição minha, quer dizer, a minha compreensão do processo político, de uma parte do processo político. Na sequência disso, eu vejo que desse valor, são 14 milhões, se eu não me engano, no total, então 7 milhões e pouco iriam para a área da saúde. É que eu vejo, Fábio, que pode sair tanta bobagem, tanta ideia sem noção para a utilização do recurso na saúde, que isso é o que me preocupa. Então, assim, eu não sei qual é a opinião da Prefeitura em relação a isso, da Secretaria Municipal de Saúde. O que me parece é que, a exemplo, você tem um exemplo agora, recente, do Condesb, os municípios todos aí tentando uma atividade articulada em busca de uma solução para o problema da saúde na região. Eu acho que não dá para você fazer uma ação isolada. Um vereador propõe um determinado valor para um projeto ou para um projeto de saúde num bairro X, né? E é natural que... Construir um hospital para o tratamento porque ele não vai se... O Fábio acabou de nos falar do... hepatites ou infecções e tal, em bairro tal. Até eu vou pedir desculpa antecipada ao secretário, mas na minha interpretação é mais um jogo de cena, uma coreografia já ensaiada, que parece que é o seguinte: o prefeito fala assim, vereador X, vai lá e apresenta uma emenda para a policlínica do Morro.
depois você vai lá na sua comunidade e dá uma faturadinha. Mas, no fundo, é mais ou menos isso, vai acabar acontecendo na prática. Mas porque Marcos... a autonomia em si do vereador é limitada nesse aspecto. Exato, mas o que eu acho é que, vamos supor que num pior cenário, eu não acredito que seja esse cenário, mas num pior cenário, que até esse jogo jogado fosse feito. Seria melhor porque vai seguir dentro da perspectiva que a prefeitura tem para a aplicação do recurso na saúde. Aí tudo bem, você divide o jogo, não tem problema. O problema são as iniciativas que podem ficar aí muito soltas. Né? Olha, eu vejo com essa preocupação como uma preocupação, na verdade, extremamente meritória. Eu, particularmente, eu acho bom esse Instituto das Emendas, permite, porque muitas vezes os vereadores, eles estão mais articulados às suas bases eleitorais, o que é absolutamente legítimo, faz parte do processo democrático. Tem um ex-vereador aqui na mesa. Pois bem, e acabam conseguindo levar de uma forma mais clara aquela determinada demanda. Agora, eu acho também, por outro lado, eu dou razão para o Esmeraldo, é importante que tenha algum nível de articulação com a política pública que vem sendo desenvolvida, para não vir nada muito desarticulado. Então, vou dar exemplos concretos. É muito importante, a gente já está fazendo isso. Eu tenho conversado com os vereadores têm nos procurado, porque de fato 50% da emenda virá para a área da saúde. E a gente tem apresentado as principais ações, os principais projetos, e é claro, evidentemente, onde o vereador se sente mais confortável, acredita naquela política pública, ele vai fazer a sua indicação. Vou dar alguns exemplos. Nós temos a questão da integração da saúde do ponto de vista de informatização. Nós temos um programa bastante consistente, a gente vai ter aí até o final desse ano um prontuário único em todas as unidades, integrando, de fato, todas as unidades de saúde de Santos, da Baixada, vamos chegar lá, mas de Santos, através de um único sistema. Isso é muito importante para a saúde pública da cidade. Vou dar um exemplo, tablet. Nós temos as agentes de saúde da família que visitam as casas das pessoas para poder fazer justamente o programa Saúde da Família. E o que elas fazem? Elas planilham os resultados, vão na policlínica, vão no computador e alimentam dentro do sistema. A gente quer adquirir tablets para que elas façam isso de forma informatizada, permitindo maior agilidade, permitindo fotos, enfim, otimizando o serviço. Já teve um vereador que se interessou por esse tema. Então, ele vai propor as suas emendas para que nós possamos adquirir esses tablets. Um outro vereador se interessou pelo tema das motolâncias no SAMU. Nós queremos adquirir motolâncias para otimizar o serviço do SAMU. Enfim. Então, veja, as políticas públicas que já estão traçadas, os vereadores se sentem aderentes àquela política pública e desenvolvem o seu recurso para tal. Eu acredito que até, claro, e vamos falar também sem nenhuma hipocrisia, dentro do jogo político, isso é bom. Porque o vereador também tem a oportunidade de prestigiar a sua base com aquele equipamento, prestando serviço, prestando contas do seu mandato. Isso é meritório. Ganha o vereador, que vai poder fazer o seu trabalho de forma clara, e ganha, claro, o principal, a administração pública e o cidadão, que vai ter uma entrega de um serviço com melhor qualidade. Uriel, como ex-vereador, o que pensa? Eu acho uma situação interessante, que num fato como esse, os conselhos municipais é que deveriam ter mais prestígio. Aí eu concordo com o Esmeraldinho, porque uma emenda nesse aspecto assim muito chega a ser um tanto quanto vaga, porque ele não discute a política de saúde o tempo todo. Ele vai fazer um momento. Então, nesse aspecto, daria mais valor ao Conselho Municipal, que está em contato direto com a comunidade. E ao vereador, ele saberia, na discussão do orçamento, definir a aplicação das verbas. É uma visão que eu tenho a respeito desse assunto. Muito bem, democraticamente está aí a explicação também do Uriel, que foi vereador na Câmara de Santos, segundo mandato do Beto, não foi? Foi. Segundo mandato do prefeito Beto Mansur. No final de 2003, 2004, por aí, né? Foi isso, né? Foi. Muito bem. Vamos fechando aqui o ponto de vista. Fábio Ferraz, obrigado mais uma vez pela participação e vamos respirar fundo e ir para frente, né? Com a saúde. Eu que agradeço. Realmente, a saúde e os desafios não são poucos, mas é sempre muito enriquecedor a gente vir aqui, ouvir. Aliás, é importante a gente ouvir bastante para que a gente possa errar menos. Isso eu acho que é sempre o grande caminho. E, claro, tentar acertar naquelas ações que forem realmente de interesse da população. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, Esmeraldo, sempre participando conosco, como o Uriel também, o Santana, atento aí diariamente às redes sociais. Estamos juntos de segunda a sexta, você sabe, ao vivo, o programa Ponto de Vista, 1h30 da tarde, a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.